Olá você, Luciane Sartori aqui de novo, né? De novo, e dessa vez com a presença ilustre, meu amigo, Diogo Silva, o cara da atualidade, né? E ele vai trabalhar um tema hoje muito interessante, porque afinal de contas, o mundo está interessante, não é mesmo, Diogo? Como você está? Você está bem? Bom, tô até agora, né, não fiz nenhum teste, mas também não quero fazer, né? Mas eu saio pouquíssimo de casa, pouquíssimo. Saio para o mercadinho que ainda atravessando a rua e volto 3 vezes por semana. Então tá ótimo. Então, só se o vírus invadir aqui a minha porta, mas eu acho que ele não faz isso, né? Então ele está bem, gente, então ele está bem. É, Agora me diz, o nós mundo estamos em está... tempos difíceis, né? Porque se você somar a crise econômica, o cenário político aí que parece que hoje indicaram o ministro da Educação, né? Fora do Ministério da Saúde, enfim, pensar que temos uma pandemia que há 100 anos não víamos no planeta. Pensar que aumentou a violência contra as mulheres, a violência doméstica. Pensar que começa a época das queimadas na Amazônia agora, na seca, né? Na região norte. Pensar que essa história do racismo, que a gente vai conversar um pouco, que é sobre essa questão estrutural do racismo, volta a levar a movimentos. Quer dizer, que eles usam muito essa expressão, parece que quase uma tempestade perfeita. Até ciclone gafanhoto está chegando aqui em São Paulo. Menino do céu, aí eu repito, a gente está vivendo num mundo interessante ou não? Interessante nesse sentido, né? Especialmente aqui faz que pensar, né? Faz que pensar uma opção de coisa. Exatamente. Mas... especialmente pensando aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento, né? Não sei quando você está assistindo a esse vídeo, mas a gente está aqui, ó, no mês de julho de 2020, né? Uhum. E olha só o que a gente está vivendo, tudo isso que o Diogo levantou. Por isso que eu falei, no mínimo a gente está vivendo um momento, em verdade a gente está com uma visão de mundo bem interessante, o mundo está interessante de a gente viver, mas é interessante nesse sentido mesmo, de tanta coisa acontecendo, e aí puxando, como fez o Diogo, para a situação do Brasil. Porque a pandemia é mundial, óbvio, né? Por isso chama pandemia. A gente tem, Diogo, historicamente, a gente tem, veja, eu sou uma pessoa que não vivo como o Diogo vive, extremamente antenado, ainda que todos nós precisemos fazer isso, né? Ainda que todos nós precisemos, mas a gente tem bastante coisa durante a vida. Então, quando a gente vai para a atualidade, vamos dizer assim, para saber o que está acontecendo, a gente sabe, mas a gente não se aprofunda tanto quanto ele precisa, porque ele é um professor deste assunto de atualidade, então ele tem de estar atualizado tempo integral. Né? A gente sabe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, oh meu Deus, e ponto. Ele não, ele sabe a fundo, por isso que ele foi convidado. Né? Por isso que eu falei ilustre, né? Porque ele é mesmo. Né? E aí, se a gente for pensar que o mundo hoje, de um modo geral, ele vive uma crise. O mundo, de uma forma geral, ele vive em crise atualmente. O que você acha? Aí é bem ponto de vista nosso, tá? Bem um papo assim à parte aqui. Mas o que você acha? O que você acha que deve ter gerado essa crise toda? Você tem uma perspectiva sobre isso? De por que o mundo está em crise? Ela vem assim, no aspecto econômico, ela começa em 2008, né? Com aquela crise imobiliária nos Estados Unidos e demorou um bom tempo para se recuperar. Você soma logo depois a Primavera Árabe. Vou pegar coisas mais recentes, não vou pegar longo tempo não, senão a gente fica maluco aqui. Você tem a Primavera Árabe explodindo em 2011, e aí essa Primavera Árabe leva vários movimentos de contestação, vários protestos, né? Que inclusive leva a toda uma questão de refugiados no mundo, que vem se arrastando desde 2011 na Europa. E foi essas questões todas, a crise econômica de 2008, uma ascensão vertiginosa da China, que foi matando algumas indústrias pelo mundo, sobretudo Estados Unidos e Europa, e mesmo o Brasil. Cadê o brinquedo bandeirante? Né? Não existe mais. Sim. Então, você tem uma crise de 2008, que é uma crise macroeconômica, uma crise de refugiados, uma ascensão da China. Esses três pilares, pode lembrar só de alguns? Sim. Acabam gerando uma onda conservadora no mundo. Né? Essa onda conservadora vem se sentindo desde 2014, 2015,
na Europa, quando eles barram os refugiados com medo do trabalho, fora que a tecnologia, se a gente colocasse um quarto pilar, a tecnologia aniquilando o trabalho, a mão de obra, né? Aumentando o número de desempregados no mundo. Então, desde 2008, para pegar um marco qualquer aí, nós temos aí 4 eventos que criam uma onda conservadora. E essa onda conservadora, ela trabalha com valores muito complicados. Por exemplo, a gente pensar que seria o tema da nossa conversa, né? O grupo que apoia Donald Trump nos Estados Unidos são os chamados supremacistas brancos. Né? Há 5 dias, um grupo de apoiadores de Trump, que está em pleno processo eleitoral, começa a fazer um desfile e os democratas que vão apoiar Joe Biden vão às ruas. E um sujeito passa num carrinho desse de golfe e berra White Power. Sabe o que faz o Trump? Publica no seu tweet dizendo muito obrigado. E quem é esse cara? Esse cara é um cara possivelmente vinculado à Ku Klux Klan, que é esse movimento lá do começo do século, nos Estados Unidos. E aí vem uma Sarah Winter aqui no Brasil fazer um desfile com tochas na frente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, uma coisa que foge da discussão minimamente democrática de discordância e concordância. Entra em valores extremamente conservadores que a gente pensava que havia sido banido do debate contemporâneo e voltam coisas como essas, né? Então, Diogo, você sabe que eu ia justamente, o Diogo o Diogo é o cara, né? Porque ele já até antecipou a minha próxima pergunta, que a pergunta é essa. Eu ia falar assim, então você não acha que toda essa movimentação que você falou a respeito dos pilares que trouxeram uma grande virada no mundo, pelo menos num passado recente, né? Ela não mudou muito a cabeça do homem, revirou a cabeça dele, você já falou. São os valores que nasceram com isso, fora uma sociedade completamente fragmentada, porque a gente estava falando de economia, especificamente tecnologia, e aí como fica o homem nessa situação, né? Como você mesmo falou, a gente... Eu vi ontem o prefeito de Itabuna falando que eu vou abrir e morra quem morrer. Um prefeito de uma cidade, morra quem morrer. É como se a gente tivesse uma situação hoje que, para que o mundo sobreviva, algumas pessoas vão ter que morrer mesmo de fazer o quê? O próprio presidente do Brasil falou isso. O que eu vou fazer? Eu sou Messias, mas eu não sou. Né? Então, está se banalizando a vida de uma forma jamais vista. Né? Pois é. E aí, quando você falou mesmo da tecnologia que ela veio, e no momento em que ela veio, porque a gente já não está mais no começo dessa nova era, pensando na revolução tecnológica, vamos chamar assim. Então, assim, a gente sabe que a tecnologia, quando ela veio, ela eliminou. Eu trabalhava numa agência de Bradesco, enorme, que pega metade de um quarteirão inteiro aqui do centro da cidade onde eu moro. Né? Eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei a trabalhar, minha história da minha vida. Com 16, foi pouquinho tempo. Ai, Deus, eu só tinha 16, eu era uma menina, né? Então, faz mais de 30 anos isso. E aí, o que acontece é que eu trabalhava lá, a agência era enorme, tinha caixa. Pensa no tanto de repartições de caixa. Então, quando a tecnologia veio, porque aí você tem o autoatendimento, né? As pessoas que me ouvem falando isso, assim, normal. Só que não, eu vivi isso. Eu vivi a cheque. Eu não sei que você imagina cheque há quanto tempo. Pois é. Então, você veja que quanta gente perdeu o emprego. Gente, isso é de virar a cabeça das pessoas. Certo? Então, por isso... E não tem... Só tem um jeito de você recolocar esse cara no mercado de trabalho. É qualificando. E como é que você vai qualificar ou se reinventando, né? Educação no Brasil? Pois é. Ou se reinventando, né, Diogo? Ou a pessoa se reinventa. Tem uma série de coisas para serem feitas, mas é isso que o homem precisa acompanhar hoje. Por isso que se ouve muito falar em resiliência. Porque são tantas coisas que aconteceram, né? Então, pensando nisso, em toda essa mudança que veio, boa ou ruim, são mudanças que vão gerando, na verdade, para a gente, ou pelo menos precisam que a gente vire os nossos olhos para o futuro. Eu analiso o que aconteceu no passado, por isso que história é uma coisa tão importante. Você analisa o que aconteceu antes para você saber que comportamento seria melhor, já que alguns comportamentos deram certo e outros não. Então, esses outros comportamentos não serviriam mais.
mas sim aqueles que deram certo para que a gente possa continuar progredindo. E pensando nisso, lembrando do primata até os dias de hoje, o que a gente mais tem que entender é que a gente tem que ter versatilidade, porque a gente tem cérebro pensante e racional, né? Então seria assim, não é um absurdo você pensar então que ainda exista racismo? Pô, eu quero dizer assim que eu me apoiei muito para essa conversa, porque, como eu falei, eu estudo isso para dar aula também. Eu me apoiei em duas pessoas que eu acho que são vídeos que estão na internet bem legais. Quando você tiver mais tempo, outras pessoas tiverem tempo, estão assistindo ao vídeo, vale a pena. Um é o tal do Sérgio Almeida, que é um grande, um maior intelectual brasileiro e negro, tal. Ele está dando aula nos Estados Unidos agora, ele foi no Roda Viva há alguns dias. E também a Djamila, que deu uma entrevista na UOL antes de ontem. Então, são coisas recentes e eles foram convidados a falar porque são especialistas, não só porque são negros, mas porque também são especialistas em racismo. Uma das coisas que eles colocam é que, por exemplo, existe uma questão conjuntural, que é a pandemia, que é essa crise econômica e a crise do quebra-gelo da economia, né? Enfim, essas três, a saúde pública, a crise política e a crise econômica, que a gente pode chamar de conjuntural, que é essa conjuntura. E, Malemar, nós vamos conseguir sair dessa em 1 ano, 2 anos, com muitas marcas, porque muitas mortes ocorreram. Mas dá para salvar a economia, dá para criar uma vacina, a gente espera, né? E dá para mudar a política. Agora, o racismo, e ele tem um livro sobre isso, chama Racismo Estrutural. Esse é um drama que não dá, e ele usou um termo muito maravilhoso, que eu quero repetir aqui, que é assim, nós estamos vendo nessa conjuntura, além desses 3 problemas, a volta da violência contra a mulher, que é um problema estrutural, a volta do racismo, que é uma questão estrutural, o descaso da educação, que é uma questão estrutural. Então, nós temos que agir em 2 frentes, né? Na frente conjuntural, emergencial, e numa discussão estrutural de mais longo prazo, que exige políticas públicas que vá fazer com que o futuro fique melhor. Não dá para tudo acabar. Não dá para permitir que esses movimentos, essas lutas que surgiram com a morte do Floyd, se transformem, olha a expressão, numa micareta racial. Que seja uma coisa só de agora e que a gente... Né, micareta racial. Achei essa terminologia fantástica. Né? Quer dizer, eu passo ruas, faço o meu baú, passou, vamos embora. Né? Não dá. O racismo não dá para a gente pensar assim. Não. O racismo é uma coisa que precisa ser pensada junto com a história, junto com muitos elementos, alguns aqui. Você me corta, tá? Porque eu falo sem parar. De cada 10 pessoas que são assassinadas no Brasil, 8 são negras, ou pardas, ou mulatos. De cada 10. Né? Os negros ganham metade do que os brancos ganham aqui no Brasil. Né? A população negra corresponde a 55% da população brasileira. A mulher negra mulher negra e pobre é o menor salário de toda essa pirâmide aí maluca. Então, isso não é um problema de uma pandemia. Na pandemia estão morrendo mais negros. Né? Então, isso não é um problema que você vai falar assim, não, vamos resolver com 3, 4 leis. Não, porque isso está no imaginário das pessoas. Você sabe que era exatamente o que eu ia falar para você, porque você disse assim, trouxe a volta do racismo, trouxe a volta de outras coisas. Será que a volta ou sempre aconteceu? Eu vejo, agora estou dando meu parecer, tá, gente? Só o debate voltou, mas a ideia sempre existiu. Exato. O é racista. A gente fala volta por causa do tamanho do vulto que isso criou. Mas... Sim, porque ninguém podia sair nas ruas. Exato. Mas se a gente for avaliar, são coisas, não é? São comportamentos, vamos dizer assim, e mentalidades que já existiam. Eu aqui... Fale um pouco daquilo que você me contou ontem sobre as palavras na própria língua portuguesa, que aí você é a grande especialista, como é que a gente reproduz algumas expressões racistas sem perceber. Eu li uma hoje que eu achei ótimo, criado mudo. Criado mudo, o que é isso? O criado pode falar, ele fica ali do lado só ordem. Mas o criado mudo é essa ideia mesmo. A gente estava aqui conversando, né? Porque o nosso tema hoje é o racismo em especial, mas a gente está mostrando o quadro em que a gente vive, não é? E a época em que a gente vive, que torna absurdo, não é, você pensar que existem pessoas ainda se comportando em cima do racismo. Por que eu digo isso? Porque assim, olha, uma coisa legal. Se perguntar para você é racista? Não, eu não sou racista.
Mas não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Sim, sim. Para que o racismo é muito seja mais. eliminado. É proativo, é proativo. Não pode você falar assim, jogar parado. Ninguém joga parado, você tem que jogar se movimentando. Sim. Então, se perguntar para qualquer brasileiro, assim, aí você pergunta assim, brasileiro, o Brasil é racista? Você é racista? Não. Ora, que porra é essa? Como é que funciona? Se todo brasileiro diz que não é racista, mas diz que o Brasil é racista. Uma loucura, né? O homem é racista. O homem é racista. É. Eu, Luciane, vejo isso como uma questão de evolução. O branco é normal, né? O branco é normal. O resto Sim, é mas eu exceção. entendo que evolução é de mentalidade. Quando o homem não pensar mais nas diferenças, entendendo que as diferenças fazem parte de ser humano, então eu entendo que aí sim você evoluiu. Enquanto o racismo existe, enquanto ele existe, você não tem uma evolução plena de ser humano. Entende a Não, está diferença, longe, né, longe, gente? longe. De ser Mas, pelo menos, humano. É. plantar essa semente. O que nós estamos fazendo aqui, eu nunca fiz na minha vida. Nem você, acho, falar sobre racismo numa live pela internet. Isto é um bom sinal de que novos tempos podem vir. Né? Sim, mas eu acredito no ser humano. Eu acredito. Eu acho que Porque tudo não leva tem um jeito. tempo. Eu acho que tudo leva um Política tempo para pública, tem que ter política assimilação, pública. mudança. Você não vê as crianças que nascem hoje, elas são completamente diferentes de nós. Elas são diferentes. Sim. Por isso que existem Não se também. conta mais piada sobre negro, né? Na minha época eu Não, até o contava. Diogo falou das expressões, né? Não esqueci de responder, não. Para você ver como a cultura racista, ela está de uma certa forma incrustada na gente, que a gente fala, né? Caderno negro, eu vou te colocar no meu caderno negro. Por que negro? É para se pensar. Nossa, que humor negro. Gente, não é? Tem mais, não tem? O criado mudo, quando vê a Denegrir. palavra negro, remete a isso. Oi? Olha, eu gravei aqui uma coisa, você vê como é que é. O Lamartine Babo, em 1932, fez uma marchinha. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, a cor não pega mulata, eu quero o teu amor. E as pessoas cantam isso no carnaval. A cor não pega, né? Não A transita. cor não pega, então eu quero só você como símbolo sexual, a grande mulata brasileira, que isso, né? Muitas vezes foi vendido para o mundo aí, né? Uma bunda da brasileira mulata, como se fosse a coisa mais. Né? Produto. Não, um produto, exatamente. Vocês... Porque nós fomos criados na história brasileira com a ideia da democracia racial. Como aqui há miscigenação, todo mundo vive numa boa, criou-se aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro falou que aqui no Brasil não tem racismo. O Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, desse governo maluco que está aí, né? Muito respeito àqueles que apoiam, mas eu não apoio e vou me posicionar aqui. Né? Eu acho que a gente tem essa liberdade ainda. Sim. O cara me diz o seguinte, eles não tem, o cara da Fundação Palmares, que é um negro, diz que não tem racismo no Brasil. Que zumbi, porra, tudo bem, zumbi tem muita polêmica em torno do zumbi, mas deixa o zumbi lá, vamos colocar mais negros, mais gente para poder criar mais símbolos, né? Mas não, você tem na própria política pública negando a existência do racismo porque supostamente vivíamos uma democracia racial. Por quê? Porque vai se comparar ao quem? Nos Estados Unidos havia um apartheid legal, é verdade. Na África do Sul havia um apartheid legal. Aqui nunca teve isso. Ora, mas não precisa ter isso. As crianças que mais são analfabetas são as crianças negras. Os jovens que mais morrem são os jovens negros. Nos presídios, a maior população é a população negra. E isso, quando você criminaliza, e você sabe muito bem, aí o João Pedro acabou de ser assassinado, que era um menino negro que estava numa casa. Sim. Quando você criminaliza esse cara não consegue depois exercer os direitos políticos dele. E aí ele não consegue se representar. Então, você vai numa estrutura colocando uma situação que não deixa o cara correr atrás da sua representação, da sua luta. É muito maior do que a gente imagina. Sim. Falo muito, professor. Como a gente falou, né? Se a gente estuda história e a importância de estudar história do mundo, do Brasil, enfim, estudar história, ela traz para a gente comportamentos que a gente teve e que passam, então, pelo crivo de uma avaliação, de você
pensar, né? Refletir. Eu acho que tudo que a gente aprende tem que ter reflexão. Então, Sim. história, especialmente, ela está aí para a gente refletir. Olha, o mundo era assim, a gente viveu assim, a gente pensou assim. Quando eu falo a gente, eu estou falando da humanidade, né? E aí agora está na hora de mudar. E o que significa essa mudança? Sempre olhando para frente. Então, como a gente pode melhorar? Tudo é assim. Você analisa o que foi para ver o que você pode melhorar para mudar para frente para melhor. Sim, Né? Porque senão você é não dialética evolui. da vida. Né? É o conceito da evolução. Então, se a gente pensar isso, a gente vive hoje um momento de revolução para levar para uma evolução. Esse é o caminho normal. Você, como professor de história, você não entende, você não concorda comigo? Toda vez que existe uma revolução, ela vem para trazer uma evolução. Não existe a A evolução. revolução é diferente de reforma, né? A reforma, ela só muda, só Muda. dá um tapa, né? A Exato. revolução, não. Ela muda, ela muda. Aí, É, com muda. isso, a tendência é que exista uma evolução. Então, se a gente pensar na nossa história, em que o negro foi trazido para cá, para ser escravizado, certo? Por quê? Porque ele era forte, ele era bom para o serviço pesado, enfim, ele foi o escolhido pelas características até, digamos, fisiológicas para poder trabalhar, não é? Pegar no breu, como dizia a minha avó, e aí E que trabalhar era de um bom graça. negócio também para o traficante, né? Era um bom negócio para o traficante. Sim, aí, Comprar bom, negro aí barato e traficante vender sempre caro. acha uma brecha, né? É, Então, o que acontece é lógico. o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, a história do negro no Brasil, ela já começou infeliz, certo? Sim. Então, você concorda comigo que, mesmo que tenha vindo a lei, não é, de libertação dos escravos, a lei da libertação dos escravos só significou o seguinte, ó, tá bom, você não quer liberdade? Você não vai mais trabalhar para mim. Isso realmente representou liberdade neles? Que eu saiba da história, não, porque aí eles ficaram perdidos, porque eles estavam num mundo que não era para eles mais. Porque eles tinham um É, mundo de escravização, de escravidão, que era ruim, mas e aí, agora estou desempregado, né? Veja, sim. como é que ele É, fazia? Então, ele ficou muito perdido no começo. É muito difícil, agora avaliando, Diogo, a gente pensar como é que o negro, numa posição social como essa, eu acabei de desenhar para você aqui, historicamente, como que ele se levanta? É muito difícil. Então, vou aproveitar o gancho do que você falou. Por que será que mais pessoas negras morrem com a pandemia? Simples. Condição econômica. Lugar onde por isso que é mora, estrutural. necessidade Por de isso que é trabalho. racismo estrutural. Porque também não tem na política. Olha, entender na política não como esse jogo sórdido aí de pessoas Não, não, que não, não. compram voto, A gente está não. falando de Entender na política política como no uma ação macro. mais ampla, né? É, Como política pública, né? Por isso. exemplo, o cara fala assim, eu sou contra o racismo, mas eu condeno o racismo, mas eu não gosto da política de cotas. Ora, mas a política de cotas, por números, deu certo, ela está dando certo. Então é inconcebível o cara dizer assim, que ele não é racista, que ele é um cara que luta contra o racismo, mas ele é contra a política de cotas. Não dá. Ora, se eu só avaliar o que eu disse aqui, se eu só avaliar o que eu disse para você aqui, que o negro, só por ser negro, a gente já entende que a grande maioria vai ser mais pobre mesmo. Mas não é porque ele queira, porque ele não trabalha, porque. Não, é simplesmente por causa da cultura racista mesmo. Até esse povo Sim, se levantar leva um tempo. E as pessoas têm. Hoje a gente tem negros na televisão. Antigamente, você assistia novela, não tinha um negro. sim, ou Quando tinha tinha, quando tinha negro, negro, e quando tinha era fazer negro, trabalho era o braçal. escravo da escravizaura, não era É. assim? Já Mas vi. o movimento negro anda meio puto, porque eles sempre são convidados a falar só sobre racismo. E fala, não, eu quero falar sobre arquitetura, eu quero falar sobre meio ambiente, eu quero falar sobre economia. Exatamente. Mas Exatamente. toda vez que você convida um negro para falar na televisão, pode olhar, é para falar sobre racismo. E eles são putos com isso, esses dois que eu assisti. Porra, eu sei falar sobre Simone de Beauvoir, né? E não tem nada a ver com isso. Agora, só para colocar mais pimenta nessa conversa, quando acaba a escravidão, realmente, não dá mais para você pegar o negro e forçá-lo ao trabalho. Mas dá para você reforçar o racismo. Aí que você reforça o racismo. Porque se você não consegue colocá-lo como ser inferior mais perante a lei, agora eu tenho que criar um imaginário de que ele é inferior. E isso começa um pouco com uma péssima interpretação de Darwin. Darwin fala o quê? Olha, existe uma espécie que se sobrepõe à outra porque sobreviveu porque ela é uma espécie mais forte. Bom, Darwin nunca usou isso para a raça humana. Nunca.
Mas os malucos da Europa pegaram e criaram o tal do darwinismo social, que depois vai dar origem na eugenia. Se existe um branco mais rico e mais forte, esse cara é melhor do que o outro. Bom, começam nessa época, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e não só para o negro, mas para doentes mentais também. E depois vai dar no nazismo, né? Que é políticas de esterilizar pessoas. Se a pessoa tinha epilepsia, que é uma doença que hoje você controla com remédio, esterilizavam essas pessoas. Começavam a esterilizar cegos e mudos, porque achavam que eram seres inferiores. E nessa barca, eles colocam os negros. Então, eu não tenho mais a legitimidade da escravidão como algo econômico, mas eu tenho a legitimidade do racismo, que no século XIX passa a ser, então, a raça inferior. E até hoje. Agora, é muito louco isso, porque o branco brasileiro trata o negro como inferior, mas quando ele vai para os Estados Unidos, ele é inferiorizado pelo branco de lá, pelo europeu de lá. Porque é pobre também perto a eles. É mistura? Então, porra, que tiro no pé do caralho, né? Porra, eu trato outro mal, mas depois... É uma coisa maluca isso, né? Pois é. Assim. Mas se a gente for pensar na história científica, a ciência já provou que todo ser humano é proveniente da África. E que todos nós... Olha que coisa muito interessante a gente falar. Porque é o fenótipo e o genótipo. Se arrancar o couro da gente aqui, que é esse couro branco, vão achar os genes ali. E o gene ali vai estar tudo misturado. Talvez até tenha genes mais de origem africana do que de origem europeia. Não, mas exatamente, a comprovação científica, não sei o que estou falando. Uhum. Diz o seguinte, o ser humano, ele nasceu na África. Vamos pensar em Adão e Eva, que ainda que seja uma metáfora, o surgimento do homem na Terra se deu na África, portanto, de origem, todos somos negros. A diferença é o meio ambiente. Está aí a epigenética, que está na hora de você estudar, meu amigo, minha amiga, né? A epigenética vem mostrando para a gente o seguinte, que o ser humano transforma o corpo dele como ele bem entender, inclusive. E desde uma ciência mais primitiva até, já é mais do que sabido que o ser humano, ele muda conforme o ambiente que ele vive. Portanto, todos nascemos negros, mas quando nós nos espalhamos pelo mundo, o homem foi tomando características físicas de acordo com o ambiente em que ele vive. É só você pensar naquele cara que vive no gelo. A pele dele jamais vai ser igual à nossa. O esquimó é igual ao índio brasileiro. Exato. Só que a pele dele se adaptar ao meio ambiente. Não é porque ele nasceu diferente. É porque quando o homem chegou lá, ele encontrou um meio ambiente hostil e teve de se reinventar em relação a esse ambiente. Então, eu entendo assim, numa história, numa linha de tempo, Diogo, a gente nasceu, o homem surgiu num momento em que ele era igual, não tinha como, nasceu um e o outro primeiro, teve lá os originais, né? E eles deram a forma para nós. Agora, quem fez a diferença foi o próprio meio ambiente. Então, e a relação do homem com esse meio ambiente também, porque agora está destruído, né? Então, vamos pensar, o homem numa evolução, ele se adaptou ao ambiente e foi modificando as características físicas à medida que ele se espalhou pelo mundo. Ok. Agora, a gente tem que entender, você sabe que o genoma humano, inclusive, trouxe uma grande revolução científica para o mundo, e o genoma humano teve que parar um pouco o avanço, porque ele ainda não conseguiu entender até que ponto o ambiente influi no homem, influencia o homem, de modo geral, inclusive na maneira de pensar. Então, é aí que entra a epigenética, que eu falei para vocês, que é assim, ó, vai além da influência do meio ambiente, por isso que o genoma está indo um pouco mais devagar. Agora a gente tem a comprovação da epigenia, que faz a gente saber se você põe uma coisa na sua cabeça e fala assim, eu vou ser assim, você fica. Vamos pegar o exemplo besta? Eu tô gordinho, quero emagrecer. Você não consegue? Consegue. Por quê? Porque você é capaz de moldar o seu pensamento e você muda a sua genética, se você quiser, e se mantém magro. Então, esse é um exemplo básico. Você pode mudar tudo, inclusive a maneira de pensar. Então, está na hora de homem começar a mudar? Ouvindo aqui você, a gente tem que começar a mudar agora. Como é que nós estamos no tempo aí? Temos mais... são 30 minutos? Tem só mais um pouquinho. Então, veja que se a gente mudou até agora o físico, está na hora de a gente mudar a cabeça, né? A gente espera que as pessoas saiam dessa conjuntura,
melhores do que entraram, né? Porque de tanto escândalo, de tanta tragédia humana e econômica, não é possível que a gente não revisite essas estruturas ambientais mais humanistas, né? E continue com essa pauta de a violência da mulher aumentar sensivelmente, porque as pessoas estão mais em casa, a separação existir mais, porque as pessoas não estão conseguindo conviver, isso é uma loucura, né? Então, é preciso que a gente tire boas lições, como você sempre diz aí. Mas sobre o racismo, só para lembrar aqui, para a gente, né, ter mais alguns minutinhos, existe um movimento nos Estados Unidos, que é o movimento que chama Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. E esse movimento ele tem origem lá em 2013 nos Estados Unidos. E ele ganhou muita força agora, né, com a morte do Floyd. Você imagina que a morte do Floyd parece que foi ontem, né? Foi dia 25 de maio. E só para, assim, até criar um gancho, quem sabe talvez a gente consiga pensar numa outra conversa, os movimentos tiveram muita força, os protestos na rua, nos Estados Unidos e no Brasil e no mundo todo, reacendendo essa chama dessa discussão, em junho. Eles deram uma parada agora no começo de julho. Mas está havendo uma coisa que talvez seja algo para a gente conversar depois, uma grande movimentação pressionando o Facebook, o Twitter, o Instagram, para que eles deixem de publicar esse discurso do ódio, porque ao mesmo tempo ainda existem. Sabe o que eu penso, Lu? Eu acho assim, estava falando com a minha irmã, tem um cara lá na minha cidade, lá em Pindamonhangaba, botou os outdoors na cidade lá, dizendo que Pinda é fulano e tal. E eu falei, o senhor, o que ele quer é isso, porque no mundo todo, nos países todos, sempre tem 10, 15% de xarope. Tem 10, 15% de nazista ainda, tem 10%, 15%. E essa gente agora saiu do armário, literalmente, né? E isso que me assusta um pouco. Eu não acho que as pessoas nasceram agora. Elas já eram xarope faz tempo. Só que estavam caladinhos, porque não encontravam eco na sociedade para poder aparecer. E agora encontraram o Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, um ou outro aí em outro país. Esse cara vai para a rua. Vai para a rua. Vou entrar. Eu odeio o que falo de povos indígenas. Eu odeio essa Damares. Meninos vestem azul. Enfim, essa gente que eu não sei como é que encontra esse decotelho que mente no currículo, mas é uma capacidade de peneirar um lixo humano que esses caras têm, que é um negócio impressionante. E aí, o que está acontecendo agora? Né? Esse discurso do ódio que povoa aí as redes sociais, ele está sendo, estão criticando muito e pressionando as empresas para deixarem de financiar. Ele perdeu bilhões de dólares no Facebook, no Instagram, porque a Coca-Cola saiu, a Pepsi saiu, a Volks saiu, retirou os anúncios. Por quê? Porque ainda assim, depois de o cara ser 8 minutos estrangulado ali no chão, que era uma lei americana, que foi o Floyd, que levou a essa movimentação toda, ainda tem babaca que vai no Facebook e diz, não, existe o racismo do negro. Olha um pouquinho. Tem gente que chama de racismo reverso. Só te explicar o que é esse conceito. Sim. Vai lá. Você deve saber, mas só fazer as pessoas não estão vendo, não sabe. É aquele cara que fala assim, porra, você está me chamando de branquelo. Ô, seu branquelo. Né? Pô, isso é um racismo. Ok, é um preconceito, é algo feio, é algo horrível, mas esse menino, depois que tomar um sol, ficar um pouquinho mais moreno, e a vida crescer, superar, vencer, ele não vai passar fome, ele não vai estar nas periferias, ele vai ter uma condição de ascensão social. Então, é diferente você cometer um preconceito contra o branco e dizer que é a mesma coisa que o racismo. Não é. O racismo contra o negro no Brasil é muito mais sério do que a gente imagina pelos números. Mesmo porque o Brasil tem que entrar nesse debate, porque metade dos negros que saíram da África para as colônias vieram para o Brasil, 4 milhões. E quando está todo mundo querendo acabar com a conversa da escravidão, o Brasil é o último país a acabar com a escravidão do mundo. E aí, por quê? Porque tinha o café. E mais do que isso, Lu, aqui no Brasil, no século XIX, houve um debate para tentar, é o que chama do mito do branqueamento, que deve ter ouvido falar também. Imaginava-se no Brasil que trazer italianos, alemães, franceses era para melhorar a sociedade brasileira, porque o branco era o ser ideal, o ser melhor. Não podia trazer amarelo, porque o amarelo, o índio, ele é muito insensível, o japonês, o oriental, ele é muito insensível, é muito materialista. Então, vamos trazer brancos, porque assim a gente melhora o Brasil.
Ora, isso é estrutural, isso é que precisa beber na história para continuar a falar sobre isso e evitar que esses caras permaneçam. O Facebook tem que bloquear essa gente. O Facebook tem que tirar essa gente do ar. Não pode, porque isso enfim, isso é crime. É crime. Ó, e o último dado. Sabe quando é que a escravidão... Fica à vontade, Diogo, porque aqui a gente não tem hora marcada, a gente tem um tempo de... O tempo do Zoom, né? Para o pessoal não se cansar. Mas fica à vontade. Quantos minutos já deram aí? A gente já tem meia hora, mas não tem importância, não. Não, mas só para a gente você concluir, você fechar. Eu quero dar um dado que é estarrecedor para mim. Sabe quando é que a escravidão negra e o tráfico negreiro tornaram-se crimes contra a humanidade? Em 2001, a ONU fez uma conferência em Durban, na África do Sul, e faz 19 anos que o mundo assinou, no qual o Brasil também é signatário, que entende que a escravidão e o tráfico de escravos representam crimes. E para a gente brincar um pouquinho, juro que agora é a última coisa que eu falo, tem a piada com o Borba Gato, né? Porque o Borba Gato era o estuprador, destruía quilombos, a estátua, estão derrubando estátuas nesses novos protestos. Né? Existe uma estátua na Largo do Paissandu, aqui em São Paulo, que é a Mãe Negra, que é isso, assim, é uma negra amamentando uma criança branca com o pé desse tamanho, descalço, evidentemente, né? E é um símbolo ali do que representa essa mulher negra para a história do Brasil. Ela amamenta, ela cuida, ela não é libertária, ela não é promotora de ideias, ela não é uma agente social efetivo da filosofia, não. Ela é isso aí. Então, porque lá nos Estados Unidos estão derrubando algumas estátuas, né? E a gente até brincou, por exemplo, o Borba Gato que se cuide. Aí que são 20 toneladas, para derrubar não vai ser fácil. Mas, ó, a gente vai encerrar esse vídeo com essa colocação do Diogo, falando a respeito dos episódios de 2001, certo? Sim. E também para a gente pensar no último evento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi filmado quando o policial, então, colocou o joelho no pescoço do rapaz. Vamos falar sobre isso no próximo vídeo, a gente faz a parte 2. Porque esse assunto... Eu acho que merece, né? Merece, né? Esse assunto, exatamente o que eu ia falar, esse assunto merece. E a gente porque a gente pode misturar depois também, sabe o quê? Porque não dá para separar racismo e gênero. Vamos lá. Porque aí... Mulher negra e tal, é impossível a gente separar. vai continuar a partir disso, tá, Diogo? Vamos gravar aí. Tá. Vamos gravar assim, né? Mentalmente. Já gravei. Os eventos de 2001 e a atitude daquele policial que foi gravada com o joelho no pescoço do rapaz que era negro. E aí, lembrando, por que será que ele foi filmado e as pessoas que estavam ali filmando o policial estavam enfrentando a polícia? Porque isso é... Não que não exista há muito tempo, é que agora a tecnologia permite filmar, né? Exato! Por isso que a gente quer, por isso que eu quero muito fazer esse outro vídeo, porque você precisa refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre tudo que a gente levantou aqui, lembrando daquilo que eu falei para você. Foi só um pontapé inicial. Na África. Oi? Foi só um pontapé inicial. Lembrando que eu falei para você que todos nascemos na África. Se todos nascemos na África, somos todos iguais. O que a gente está resmungando aí das diferenças, sendo que as diferenças são, em primeiro lugar, ambientais e depois as diferenças acontecem culturalmente. E é em cima disso... Quero te agradecer por essa iniciativa sua, muito obrigado pelo convite, fico lisonjeado. Para nós, humanistas, você e outras pessoas também que gostam de pensar essas questões, é um alimento para a alma também, porque a gente tira um pouco da nossa angústia do que nós estamos falando. Quando a gente fala, bota para fora, eu fico mais aliviado, fico mais contente, vou até tomar uma cerveja daqui a pouco. Sim, porque a gente quer viver num mundo melhor e a gente depende dos jovens. A gente depende de você que está aqui nos assistindo, porque não é essa geração que já veio influenciada por todo esse ranço cultural. Isso. Muitos lutaram e conseguiram muitas coisas hoje. Martin Luther King. Não, a gente consegue fazer a mudança, mas o jovem que vem aí, imagine todo jovem que está aí hoje começar a refletir sobre isso e pensar de uma forma diferente, né? O mundo pode ser diferente. Não deixar virar uma micareta racial, por favor. É isso aí. Gente, até o próximo vídeo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você pelo convite. A gente vai ter muita participação do Diogo, se Deus quiser, né, Diogo? Porque vamos a gente precisa pensar. A gente precisa pensar e evoluir. Tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigado pelo tempo destinado aí. E vocês estão no lugar certo. A Lu é a pessoa mais indicada
nesse momento para trazer esses debates aí. Ela manja de português para caramba isso vai te ajudar na redação, vai te ajudar muito aí enfim, pensar bem. Pensar bem é pensar melhor, né? Sim. Pensar melhor, pensar bem, sei lá. É isso aí. Tchauzinho, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lu.